a mansão da vida e a mansão da morte, dos destinos na estrada de cada caminho. A mansão da morte compõe condenação, a terrível escuridão da mansão, torve e espantosa, cega a luz dos olhos de muitos, uma prisão de horror no coração de cada prisioneiro, fazendo os sentimentos arderem numa fornalha que sente a alma, sem o brilho, flamas que não se erguem, somente vertem as trevas visíveis para um escravo em um mundo esquecido, um ser com seu quadro apagado pelas mãos do pecado, sofre nas regiões espirituais sentindo a dor, os filhos da desobediência, em um lugar aonde a esperança não existe para presidir. Interminável é a aflição para os condenados, com uma laceira nos pensamentos, o fim é sedento, porque o fogo e enxofre abrasador são para os rebeldes, diversos em suas penas, no cárcere são colocados em uma cadeia de morte, homens que são julgados pela justiça divina, tão distante estão do perdão do excelso Deus, em uma vastação escura, uma dimensão de rastros tristes, caminham em direção da mansão da perdição, e com as suas prevaricações, através de um som do medo, uma mansão de pesadelos famintos, horripilante mostrando uma ilusão de lume para aqueles que estão encadeados, arfando o único ar sombrio que tem para respirar. Neste terror de lugar, imediato são as lágrimas nos olhos sem vidas, porque na mansão do inferno, o trono absoluto de maldade é comandado pelo rei do abismo, uma tirania de demônios, para trazer o desespero para os acorrentados na jaula da mansão sem salvação. E dentro da mansão da morte contém inúmeras mansões, cada uma com os seus destinos traçados. O príncipe das trevas, o chefe dos tronos de cada pecado, pelo seu mandar trouxeste o império do inferno para prender os ímpios que se desviaram nos seus próprios caminhos. Esses serão lançados em uma pesada perdição, com tamanha vergonha pelas suas escolhas, sem valor, um exército de almas na cidade dos mortos, invencíveis em suas atitudes não são mais, e agora sente falta do antigo vigor que não possuem mais. Extinta foi as suas glórias, preenchidas pela solidão da destruição. O dito das vossas cartas foram rasgadas, e sepultadas as suas palavras. Longe do onipotente do céu, gritam por Jesus Cristo Emanuel. O peso da ruína é certo para os desleais, na mira dos cruéis a vingança que se abrasa. Cativos trabalhando de uma forma penosa, na mansão da obscuridão, os julgados no fogo vivo do coração da mansão da morte. Dolorosos são as suas feridas abertas pelas flechas, como alvos Satanás vos acertas. A voz de mensagens horridas pelo corredor de cada cela, dizendo o tenebroso castigo eterno. O arqui-inimigo com seus males atormenta as almas engaioladas destinadas ao sofrimento infinito. O opressor perverso coloca o fim proposto aterrorizante, um espaço que não vale a pena ser lembrado, aonde fluidas chamas se lançam e se desabanam
encapeladas formam um lago, e neste fogo os gritos de gemidos e de socorro não têm som, cujas entranhas está a sua fúria, uma dimensão nos confins de uma camada celestial. Estão os atos infernais, sem raios de luz, uma mansão no profundo preto, sem expectativas de cores, porque lá não existe vida. A vileza toma conta de escuros corações, partilham a dor que recebe pelas ondas inflamadas, feridos de chagas, marcados nos espinhos da estrada, que sangram pela obrigação de se arrastar novamente no chão de maldição. Muitos lembraram dos altos arvoredos de felicidade, que o vento passava deixando um toque suave de sorrisos felizes, mas por terem se convertido, o que era bom em mal foi tragado como fumo o brilho da alma, e agora eles choram pelo arrependimento que se manifesta, perdidos nas sombras esquecidas, com fome sem uma mão amiga, com sede sem o direito de beber a água cristalina da vida, porque se encontram em um cemitério de luto, não são mais viajantes pela terra, agora são exilados dentro deste exílio maligno. Um território rodeado de cavalarias, revestido pelo poder do maligno, um cenário espantoso pela sua apresentação, gigantes e adeptos, carros de guerra, o passarinheiro das trevas, o ceifador de almas, tomando posse dos condenados, com o estrondo da voz da trombeta dos demônios, levando muitos para o vale da mansão, colocando cada alma como troféus na estante da sala de tortura da mansão do abismo sem fim. Muros farpados são levantados, e muitos são prostrados, curvados são zombados, submersos estão, cravados a angústia na lacuna do coração. Vibrou a vara de julgação nas costas dessas vidas mortas. Muitos que não deram valor à mansão chamada Jesus Cristo, a salvação, vão passar por essas fases de espanto, terrível nuvem negra de gafanhotos, semelhante a um trilho de um longo caminho, para o sofrimento do seu veneno ser lentamente percorrido. Quantas almas, em sentido sem sentido, porque o dilúvio de fogo inundaram as esperanças e a fé de tantos, os quais hoje vê os seus nomes no registro do livro da vida celeste não estão achados, porque eles foram condenados pelo prazer dos seus imensos pecados, e na página de suas histórias, pela traição, fossem apagados do pergaminho sagrado, vagando em uma mansão de assombração, por ter se corrompido e viver nas ações do inimigo, sendo taxado pela ilustração de falsos abraços. Muitos já se acostumaram a usar a máscara feita pelo adversário, mas todos nós sabemos que a recompensa para aqueles que trabalham pro pecado é a morte eterna, com o segundo dano causado, e assim causando desolação na alma, porque a mansão da vida oferece uma passada bem estreita, mas muitos vão pela angulação que expressa a mansão da morte, com os seus sabores camuflados, escondendo a sua destruição, para enviar muitos por passos acorrentados à perdição.
entoando o culto que negaram a Deus quando tiveram a oportunidade. E no castelo do inferno soa o hino de derrota de tantas almas. Uma multidão sem raízes no coração, em um templo de uma única nação de aleivosos, sendo obrigados a fazer uma ímpia cerimônia diante do tapete vermelho de sangue, sendo insultados pelo diabo, vítimas da condenação, no velório da mansão, um lugar sem paz para aqueles que estão marcados pela mancha do pecado. Tambores turbulentos nos ouvidos de muitos amedronta, arrojados pelos cantos, sendo consumidos por labaredas na montanha do seu próprio desejo. O próprio solitário dentro de um vazio buraco, um deserto sem o florescente sol de calor, porque a realidade de tudo vos deixou. Na mansão da morte não tem o mesmo aspecto da vida terrena. Tudo é diferente. Um final que aguarda as almas que não buscou a própria salvação, porque perderam a sua essência, o seu lado dócil, preferiram a quebradiça em seus ossos, pelos seus gostos escureceram a luz dos seus olhos, com a cabeça abaixada, uma face humilhada, no silêncio do lamento, o arrependimento de muitas almas na mansão da morte. A mansão da vida é adornada de joias condecoradas para uma nova glória. Sua beleza é coberta de pedras preciosas. A sardônia, o diamante, o jaspe e o ônix, turquesa e safira e esmeralda, o ouro e a prata. Mas além de todo esse tesouro, está a árvore da vida, no coração da mansão da salvação, cuja árvore é Cristo Jesus, seus ramos celestes, suas folhas de eterno amor, seus galhos espirituais contêm os sentimentos divinais, as suas raízes estão ligadas em seu eterno Pai celestial. Bem-aventurados são os que comem do seu fruto, pois herdarão a mansão da salvação. A voz de muitas almas alçam palavras limitadas no tempo de suas histórias. Quantos que passam pela noite da provação, o véu caliginoso causava medo, mas esses corajosos enfrentaram o desespero, porque em Cristo Jesus carregam a fé no peito, que soam o mistério infinito de um som harmonioso, enviando aos céus o canto de cada melodia da fé, até encontrar os hinos que os anjos se alegram, porque o louvor de uma alma inocente na guerra da vida revela as notas de vitórias, uma habitação como um astro nas alturas. É o amor de cada vencedor que irá vencer e viver na mansão celestial. E toda armadura de luta será trocada por vestes aromáticas para cada escolhido que ficou firme no caminho. Esses vão viver na graça da mansão da felicidade eterna, pois mesmo com uma alma gemendo de aflições, e até mesmo como um piano no templo solitário, as suas esperanças brilhavam como raios solares. Suspiros de amor pelo Criador nos seus cativeiros não faltou. Todos eles louvaram seu autor, no próprio livro do destro escritor. Toda a honra e glória e poder para Jesus, o Rei. Personagens
que no enredo do seu viver, em cada página das suas vidas, manifestaram as cores de suas crenças na palavra do Messias. Então assim se cumpriu a profecia. A grande orquestra aumentou seu brilho na terra. Os filhos de Deus venceu a grande guerra. Olhos tão serenos, uma imagem tão sublime do Salvador, na visão de cada olhar que alcançou a mansão da salvação. Uma harpa de ouro no jardim da mansão sustenta uma luz de um perfeito coração. O rosto da mansão vence a beleza do sol luzente, um manto puro para cobrir cada alma com a paz divina. Em todo o firmamento das potências celestes, a sustentação é o Filho de Deus, porque foi prometido para cada justo e santo do Senhor a porta da vida eterna, a qual se abre na mansão da salvação. Temos que inclinar os nossos passos com a direção em um caminho sagrado, aonde ilumina a nossa visão, diante de um mundo de trevas e escuridão. Sem equilíbrio, muitos se perdem sem sentido, outros por não derem ouvidos. São tantos suicídios, mas assim como o som da voz de Deus reanima toda a extensão do universo, a misericórdia nas nossas vidas não para. Como todo trabalho, nós teremos um resultado. Os nossos lábios foi ungido para vencer cada inimigo, para o céu subir e reinar na mansão da vida que Cristo nos dará. Porque os sinais já estão manifestos nos quatro cantos da terra. No oriente a aurora se rompe, do ocidente os hinos saltitantes, do poente vem a luz de sete resplendor. No norte e no sul está selado o silêncio no céu azul, assim como o oceano que não descansa e espuma sua água na praia solitária. Jesus lá de cima sempre está cuidando da nossa vida. Ele oferece a mansão do amor para aqueles que sofreram pelo seu amor. Os fiéis e vigilantes terá o refrigério em seus clamor. Cristo escutou e desceu o anjo para abraçar o povo que o mundo tanto machucou. Quantos que pela dureza da batalha foi colocados em um tronco sentado, na selva meditando, escutando o vento, nas folhas sussurrando o silêncio dos teus pensamentos. Desta forma, a imagem mostrava os seus dias fugitivos, mas mesmo sozinho, você honrou o nome de Jesus Cristo, porque todos nós sonhamos com a vida em Cristo na mansão da vida eterna, aonde a sua glória entoa seus prodígios tão lindos, um poder igual à força de sua alma, sua voz semelhante à torrente de águas cristalinas, em tudo abala e consigo leva e arrasta tudo, o qual é o clarão do teto do céu, a luz que irradia, a lâmpada da vida. Tudo isso nos espera na mansão da vida. No deserto ele está, ele é o perfume, o riso da infância de uma criança. O vigor e a prudência, a sua presença guarda muitos que não percebem o amor do herói que passou pela terra. É por isso que eu e você temos que ter total valor, como espaço lá no céu é preenchido pela melodia do brilho das estrelas. A origem do homem é Deus formador. Tem a canção de felicidade de Deus no coração da humanidade,
não tem representação de novas alegrias vivas. Existe o céu e o universo, a terra e o homem, tudo pelo querido Criador da criação. Mesmo que sejamos fracos, a língua é fraca, o peito é cansado, mas a lira no coração transmite o som diante dos ouvidos de Deus, para que Ele nos leve para juntos dos angélicos coros celestiais, na mansão do Senhor, zeloso, um hino divinal, ressoada pela luz da Sião Santa. As almas para sempre cantam, a mansão mais bela do que 1000 ouros. Cada um de nós carregamos um mapa invisível, a localização do tesouro é marcada pela mansão da salvação. Lute, ainda que a tua vida esteja por um 3. A palavra de Cristo é como uma arma que atira no alvo. É pela fé que nós e você vai ser salvo. A cortina está aberta, mostrando na mansão a verdadeira festa. A música na órbita já foi colocada, só depende de você para alcançar essas dádivas. O ponteiro que marca o início de uma nova estação está em exposição na terra do teu coração. É tempo de você acreditar na tua entrada na mansão, que o meu dia seja chegado durante essa era, a qual é a última guerra, porque os meus rastros já foram adornados, para que muitos me sigam e saiam do pecado. Muitos no livro da vida, o seu nome já foi escrito com letras divinas. Deus, assentado em seu trono, vê um povo resistindo ao tentador, para poderem viver na mansão do amor. Jesus declara os seus propósitos de graça na vida do homem. Uma majestade, uma divindade do Filho de Deus, um caminho de resgate na vida daqueles que creem. E todos, escolhidos, adorem e celebrem com pleno louvor. A mansão descreve-se a graça, e assim mostrando uma escada que do céu desce para muitos subir e passar pelo guarda real, porque foi depositada uma ordem a ser seguida, que só entrarão os limpos de mão e puro de coração, os anjos guerreiros celestiais de primeira ordem, os seres angelicais de segunda escala, e os de terceira requisição, e os de quarto escalão estão prontos para cumprir os desígnios de Jesus Cristo Salvador. Ele dará para os seus fiéis floridos ribeiros sagrados, porque Ele é a fonte de toda a água na mansão da vida. Os frutos imortais para cada alma se saciar, um cesto de alegrias, a verdadeira figueira implantada no jardim da mansão da vida, porque no tempo o que foi será, e o que é também será. Sublime e unigênito, com seu infinito amor, quebra as cadeias, vence o caos, vence a prole das trevas, com seu vestido divino, cura muitos enfermos, para viver na mansão do paraíso. Divina compaixão, como é grandioso o decreto de Cristo Jesus, meus irmãos. Pela sua virtude, cada um de nós podemos se refugiar na mansão da graça, para que eternamente possamos, com palmas nas mãos, neste ato de suprema bondade, por Cristo, o amor divino, a inteira plenitude, encerrando a dor no peito de muitos,
pelo seu ato de puro amor. Cristo que reina na mansão da salvação. Sobre o universo, todo poder é seu. Pelos seus predicados, seus frutos eternos. Sua luz domina todas as dominações. Na mansão da vida, todos os habitantes hão de adorá-lo. O Mestre vestido de radiante glória julgará pelo seu tribunal aberto os 4 ângulos da terra. Ninguém escapará da sua justiça. O mundo será sentenciado. Vivos e mortos vão conhecer a mansão do seu poder. Os santos e trombetas em volta do seu decreto. O que relata as simples palavras: o inferno vai se fechar, o mundo vai queimar, e das suas cinzas vai vir as novas cores, trazendo o céu da mansão da vida, aonde os justos morarão a alta virtude, e assim o louvor e a alegria purificada que vai tomar uma nova pátria, a tão sonhada nação abençoada. Sejamos fiéis para um dia juntos entrar na mansão da vida. A paz de Deus na tua vida.